Voltamos com TV Com Tudo Mais agora para falar sobre um assunto, no mínimo, curioso. Estou recebendo aqui no estúdio a Adriana Pohlmann, que é professora do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia de Florianópolis. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, Rubens. Vamos falar então de experiências fora do corpo e projeção, né? Projeção da consciência. O que é uma projeção? O que é uma saída do corpo, Adriana? Bom, a projeção consciente é um fenômeno que existe há muito tempo. Muitas pessoas confundem com a questão do sonho, mas é uma condição que acontece na maioria das vezes quando a pessoa ela dorme e ela se projeta, ela descoincide. A gente tem como metodologia de estudo considerar dentro do IPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, a questão que nós temos mais de um corpo e que existe mais de uma dimensão, ou seja, a gente tem essa dimensão física e existem outros ambientes, outras dimensões com padrões de energia diferentes, que seriam esses ambientes onde nós estaríamos nos projetando, através de um outro corpo, que seria um corpo mais sutil energeticamente. Todo esse trabalho é feito em cima de relatos, de experiências de pessoas que passaram por isso, como também foi o seu caso, né, antes de começar a estudar e se aprofundar sobre o assunto. Sim, a gente, na verdade, assim, como sempre existiu na humanidade, a gente tem relatos desde a época da Grécia Antiga, o Egito, e assim, principalmente no século XX, que se falou muito mais nisso, né? O professor Valdo Vieira, que é o propositor da projeciologia, ele inclusive escreveu um livro sobre relatos, que é o Projeções da Consciência. O livro que nós temos aqui, Isso, né, no nosso estúdio. E eu também tive uma experiência de projeção que foi 2 anos antes de eu conhecer o próprio IPC, que eu estava dormindo no meu quarto e de manhã eu acordei e eu me vi no teto. E eu tive uma sensação muito estranha, parecia um zumbido no ouvido, e quando eu virei para baixo, eu percebi o meu corpo deitado na cama, assim, então aquilo... O que você pensou nesse momento? Que tinha morrido? Eu pensei, ou eu morri, alguma coisa aconteceu, e eu fiquei tão desesperada, eu pensei, eu quero voltar para o meu corpo, foi essa sensação. E realmente eu voltei, mas voltei de uma maneira muito abrupta, assim. Como é que foi? Assim, foi muito rápido, e eu senti assim como se eu realmente estivesse encaixando, assim, como se caísse, digamos assim, um peso de uns 1000 quilos em cima do meu corpo. E eu abri os olhos, eu estava dentro do meu quarto, normal, e eu fiquei com essa experiência durante uns 2 anos. Depois disso, eu fui numa palestra do IPC, convidada por uma amiga, e lá o professor falou muito dessa questão da saída fora do corpo e da projeção. Eu fiz perguntas e eu entendi que aquilo que eu tinha vivenciado, na verdade, era uma projeção. Entendi. E as pessoas que passam por essa projeção, né, elas têm um domínio? Para onde elas vão? Quanto tempo vão ficar? Se vão encontrar com alguém? Existe um domínio ou não? Bom, o projetor veterano que a gente fala é o projetor que ele já domina o processo da projeção. Ele pode ter, por exemplo, um alvo mental, ou um ambiente que ele queira ir, ou uma atividade específica que ele quer fazer. A maioria das pessoas ainda não estão nessa condição. Estima-se que 1% da humanidade, então 1% de 6 bilhões, não é muito, né? Tenha tido uma única projeção lúcida na vida. Então, assim, ainda a minoria que acordados passa por ou desacordados. A pessoa pode ter a projeção estando, por exemplo, sentado, fecha os olhos e sai, e essa pessoa que já domina a questão da projeção, é o projetor veterano. Mas a maioria das pessoas tem a projeção quando dorme. Então, assim, a gente tem o ciclo do sono, que são 90 minutos, e nesse período a gente descansa, sonha e se projeta. E a maioria não percebe nem a saída e nem o retorno, percebe só quando já está projetado. E muitas vezes atribui como sendo um sonho, por falta de informação. E de acordo com os relatos dessas pessoas que passam por esses momentos de projeção, né, conscientes, quais são os benefícios que elas sentem depois disso? Um deles é a questão da perda do medo da morte, né? Então você percebe que você sair desse corpo, ele não vai deixar de existir. Então, uma das coisas que nós consideramos na projeciologia é que existe a questão de mais de uma vida. Um outro benefício é a oportunidade de se conhecer. Então, a gente coloca a projeção como sendo uma ferramenta evolutiva, que a gente veio para cá para se conhecer. Então, uma oportunidade de a gente se observar num outro ambiente. A gente pode, por exemplo, numa projeção, ir acessar ambientes onde estejam tipo escolas, as pessoas estejam estudando, fazendo curso. A gente tem a oportunidade de estar ajudando outras pessoas, de estar reencontrando pessoas que a gente não vê há muito tempo. Isso acontece independentemente de crença, de religião, Adriana, ou vocês estão ligados a algum tipo
de criança mesmo? Não, o IPC, na verdade, é uma instituição de ensino e pesquisa. A gente não trabalha com essa questão da religião e a gente trabalha dentro de uma metodologia de estudo científica, mas não tem nada a ver com nenhum ramo religioso que tenha, nada disso. O que se tem de comprovado mesmo, cientificamente, em relação a tudo isso que você está me falando? A gente tem uma série de comprovações, assim, no século XX principalmente, quando se começou a estudar mais essa questão da saída fora do corpo, existem muitos experimentos em laboratório. Então, assim, existiu um americano chamado Charles Theodore Tart, que aproximadamente na década de 60, ele teve uma experiência que ele fez em laboratório com uma moça que ele intitulou de Miss Z, em que ela se projetou, ela ficou primeiramente deitada numa cama e no alto do quarto onde ela estava, no laboratório, eles colocaram um envelope com algumas cartas com números. E ela teria que sair dali, digamos, deitada, se projetar e ir até lá e ver que cartas eram aquelas. E ela conseguiu, assim, tentou-se várias vezes, não foi de primeira, né? Mas também existe também aqui, a gente trabalha muito com a questão dos relatos. Uma das coisas que se pode comprovar a projeção é que uma pessoa, juntamente com outra, pode ter a mesma projeção. Então, isso também são comprovações. Nesse livro que você trouxe aqui pra gente, o autor relata projeções dele mesmo. Ele conta experiências dele. É o professor Valdo Vieira, que é o propositor da ciência projeciologia, né? E a conscienciologia também. São 60 relatos do segundo semestre de 1979, em que ele coloca ali vários tipos de projeções que ele teve. Então, assim, ele colocava como é que ele estava no momento anterior à projeção, como é que era a questão da percepção da saída, quando estava projetado, depois o retorno. Porque uma das coisas que acontece é que boa parte das pessoas não lembram das suas projeções. Então, a pessoa que ela lembra, é interessante ela estar anotando. Então, ele fez um relato, um diário de relatos, bem assim, com bastante informação e bem didático para a gente entender bem. Entendi. Isso, então, pode variar muito, assim, do tempo de projeção, a situação muda muito de pessoa para pessoa. E se já está um grau de evolução ou não, no entendimento... Assim, como é que a gente observa isso? Assim, é lógico que a pessoa que ela domina mais o processo projetivo, ela tem um domínio maior do tempo em que ela vai estar. Agora, assim, o tempo quando se está projetado é diferente do tempo aqui. Muitas vezes aqui a pessoa está deitada, sei lá, durante 5 minutos, teve a projeção. Quando ela está projetada nesse outro ambiente, parece que durou horas. Entendi. Existe também, comprovadamente, algo negativo em relação a esses momentos de projeção? É importante a gente sempre salientar que assim, a projeção é uma ferramenta de autoconhecimento e de autopesquisa, mas a gente não pode esquecer da nossa vida aqui. Então, a pessoa não pode se alienar da vida que ela tem aqui. Então, assim, ela continua convivendo com as pessoas, resolvendo suas situações. Você quer dizer, por exemplo, que eu estou, digamos, me projetei e aí estou vivendo situações tão bacanas, tão bonitas, aí que eu não quero voltar para a minha rotina, é isso? Isso pode acontecer. Então, é por isso que é importante a pessoa sempre colocar, digamos assim, uma meta em relação à projeção. É lógico que tem vários tipos de projeção que a pessoa pode ter. Pode ser um passeio, mas a ideia é o seguinte, que a projeção ela seja utilizada como uma ferramenta para ela se conhecer, com um objetivo. Quanto tempo geralmente dura até que uma pessoa consiga chegar nesse ponto aí de se projetar para onde ela quis, para onde ela quer? Isso vai depender do investimento de cada pessoa, assim. Então a gente sempre fala o seguinte, assim, o primeiro passo é a pessoa começar a observar quais são as experiências que ela tem. Então ela começar a anotar. Primeiramente, diferenciar o que é um sonho e o que é uma projeção. Até aproveitando, já vou falar um pouco. Sim. O sonho é uma atividade do nosso cérebro fisiológica, em que ele é feito para desmanchar algumas redes interneuroniais que a gente tem ao longo do nosso dia. E a projeção não é uma vivência, só que com outro corpo, no caso, o corpo que a gente fala, o nosso corpo emocional. E o que acontece? A pessoa que ela investe nisso, ela começa anotando, ela estuda, ela conversa com outras pessoas, ela busca ler, ela pode aplicar a técnica projetiva. Eu não vou te estimar exatamente um tempo, mas quem investir mais vai conseguir sim desenvolver a projeção. Isso gera medo inicialmente nas pessoas? Normalmente as pessoas têm medo de se projetar. Isso que acontece, porque a gente está se projetando com um corpo emocional. E o que acontece? Assim, quando a pessoa percebe que está saindo, no início ela não consegue entender o que está acontecendo, gera uma certa emoção nela, um certo receio, medo.
E isso é um dos fatores que inibe a projeção. Chegou alguma pergunta aqui pra gente, Adriana, se a pessoa pode correr o risco de estar projetada e acabar não conseguindo voltar pro corpo? Olha, só se ela, na verdade, estiver no momento da morte dela, mas não tem isso. Forma. Exatamente. Até porque, assim, ó, entre um corpo e outro, a gente diz que a gente tem tipo um cordão energético, que a gente chama de cordão de prata, e a pessoa, ela descoincide, ela pode ir para qualquer ambiente. Então, assim, não existe relato de que tenha sido alguém rompeu ou a pessoa mesmo tenha rompido, a não ser que seja realmente um momento na morte biológica dela, mas aí isso é uma outra condição. Entendi. Adriana, vocês têm palestras, né? Inclusive no dia 12, agora de agosto, tem uma palestra que é gratuita? Exatamente. Na verdade, assim, o Instituto ele fica na Avenida Rio Branco e a gente tem palestras todas as sextas-feiras, às 7h30 da noite, das 7h30 às 9h30. A gente tem 1h30 de palestra e 30 minutos de exercício energético. O tema dessa palestra é autodefesa energética, porque uma das coisas que nós também trabalhamos, além da questão da saída fora do corpo, é o estudo de fenômenos, é o estudo das energias, é o estudo do autoconhecimento, considerando outras variáveis, né? Então, uma delas é a questão das energias. Como é que é feita essa abordagem nessa palestra, quando você diz que vocês abordam técnicas, né, para poder ajudar a pessoa a saber como lidar com essa situação aí das energias? Como é que vocês usam? Por exemplo, que tipo de técnicas? Então, assim, no final de cada palestra, a gente tem 30 minutos que a gente trabalha com energias. A gente trabalha com 3 manobras básicas de energia, que é a mobilização básica de energias, que é, através do teu comando mental, você trabalhar com o teu corpo de energias. Você dá o comando mental para fazer a circulação fechada de energias, que seria da cabeça aos pés e dos pés à cabeça, até você chegar no nível de vibração que a gente considera que seria o EV, que é o estado vibracional. A segunda técnica que a gente trabalha é a exteriorização das energias, então do teu corpo de energias, para a própria sala de aula. E a terceira seria a absorção das energias. E quando o aluno faz, muitas vezes ele percebe muita coisa, ele percebe, sei lá, uma sensação. Ele teve, às vezes, alguns têm coceira, alguns relatam uma sensação de calor, então alguns veem alguma ideia de alguma coisa. Então, assim, tem uma infinita condição do que acontece ali. Muito obrigada, Adriana Pohlmann, pelas informações aqui e explicações do nosso programa, viu? Tá bom, obrigada. Nós vamos a mais um intervalo comercial e no próximo bloco temos o quadro de arte, Tartaglia Arte, uma ponte entre Roma e Floripa.